Veja no ICL Notícias, segunda edição. O primeiro-ministro Rui Costa. A humilhação de Sérgio Moro. Vazam detalhes da conversa em que Gilmar Mendes chamou o ex-juiz da Lava Jato de ladrão de galinhas. Para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não. Fim das buscas. Depois de 50 dias, fugitivos de Mossoró são capturados. Ministro da Justiça comemora. Demonstrou o êxito do trabalho de inteligência. Elon Musk contra Xandão. E-mails do alto escalão do Twitter nos Estados Unidos revelam ataques coordenados contra Alexandre de Moraes. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Dia 4 de abril de 2024, falamos ao vivo dos nossos estúdios, da nossa redação aqui em São Paulo, com as principais notícias do Brasil e do mundo. A análise, o aprofundamento, a repercussão de muitas notícias que você já viu ao longo do dia, mas quer saber a nossa observação específica, a nossa análise sobre cada um desses fatos. Boa noite para você que mora nesse país em que o ex-juiz que faz a diferença, o juiz que era o herói da imprensa nacional, agora é tratado como um ladrão de galinhas pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos contar essa história daqui a pouco, né? Esse vazamento da conversa entre Sérgio Moro e Gilmar Mendes. Também X contra X, Xandão contra o X, né? O antigo Twitter, essa batalha que está aí nas redes sociais. Mas vamos falar de um tema que parece não ter ligação direta com a sua vida, mas tem tudo a ver com a grande batalha econômica no Brasil. Controle da Caixa Econômica Federal e da Petrobras. O Centrão, os setores de direita, estão querendo avançar para cima de duas das maiores estatais brasileiras. A gente até já vai separando as imagens aqui, né, Gabriel Vento? Aqui nos nossos bastidores, nossa sala de comando, a nossa direção. Vamos ao vivo, seguindo com os principais destaques no ICL Notícias, segunda edição. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Vamos ao vivo, vamos ao vivaço. É isso aí. Rodrigo Viana, Chico Sá, boa noite para vocês, queridos. Boa noite. Um ICL Notícias, segunda edição, começando. Como bem disse ali o Rodrigo no início, talvez essa história do Sérgio Moro com Gilmar Mendes sintetize o que melhor descreve hoje essa virada de mesa, né? Do ex-juiz da Lava Jato. Chico Sá está acompanhando bem essa história também, né? Meu Deus do céu, eu nunca tinha visto uma humilhação dessa forma. Ladrão de galinha, né? Parece coisa assim irrelevante, mas ele quis, na verdade, esculhambar, dar aquele esculacho no ex-juiz Sérgio Moro. Muito bem, a gente vai falar também sobre a prisão, né? Acabaram as buscas, o fim das buscas daqueles dois fugitivos lá do Presídio Federal de Mossoró. Eles estavam a 1.600 quilômetros de distância do presídio. A gente vai discutir a respeito disso, contar como é que foi. O ministro Ricardo Lewandowski trouxe todos os detalhes a respeito disso. Tem também conversa com o professor de Direito Penal, Davi Tangerino, para falar sobre o prazo que está se esgotando para a PGR dar o parecer sobre o Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria. E aí, o que vai acontecer? Vai ser prisão preventiva? Vai ser medida cautelar? A gente vai entender tudo isso. Também tem a jornalista Adriana Ferreira Silva conversando com a gente aqui no estúdio sobre a treta de Elon Musk com o Xandão, a respeito do Twitter, né? Atacando mensagens do Twitter e do X, melhor dizendo, que foram vazadas para atacar o ministro Alexandre de Moraes e também o TSE. A gente vai conversar a respeito disso e vai falar também sobre os funcionários da Caixa que estão denunciando uma nova tentativa de privatização, não é isso, Rodrigo Viana? É isso, Gabi. A gente já falou desse tema ontem. Aliás, hoje os assuntos mais quentes, eu até diria, é o Moro, né? É o Sérgio Moro levando esse esculacho do Gilmar Mendes, é essa briga, é o Elon Musk prestando um serviço para a extrema-direita no Brasil, atacando o Alexandre de Moraes. Esses temas são quentíssimos e nós vamos voltar a eles daqui a pouquinho. Mas eu queria aproveitar aqui na abertura para, assim,
grifar um assunto que parece assim, mas isso não tem muito a ver com a minha vida, é disputa em Brasília. Não, não. É disputa pelo coração do poder. As duas principais estatais brasileiras, num governo do Lula, portanto, num governo de frente democrática, de centro-esquerda, estão sob ataque. O ataque à Caixa Econômica Federal já tinha começado antes, né, com a substituição da Rita Serrano pelo Carlos Vieira. Então sai a Rita Serrano, que era uma funcionária de carreira, né, eu estou falando da Caixa Econômica Federal. Na Caixa Econômica Federal, a Rita Serrano, que era uma funcionária de carreira e que tinha confiança dos setores progressistas, e no lugar dela veio um homem ligado ao Centrão, né? O Mauro Vieira. E há uma tentativa, ontem a Heloísa Vilela explicou bem isso aqui para a gente, há uma tentativa de criar dentro da Caixa Econômica Federal, uma subsidiária, a Lotex. E essa Lotex, dentro dela operariam as loterias e aí poderia até ser privatizada. Então é um braço da Caixa Econômica Federal que poderia ser privatizado. A Caixa Econômica, portanto, sob ataque, estavam passando as imagens da Petrobras, mas tudo bem, porque nós vamos chegar na Petrobras. Então a Caixa já sob comando do Centrão e agora eles querem entregar um pedaço importante para o setor privado. Temos que ficar de olho. Mas agora começou também, ou se aprofundou, uma guerra dentro da Petrobras, que tem um papel central no governo Lula. O Jean Paul Prats é o atual presidente lá da Petrobras, e quando ele entra como presidente, ele muda aquela política de preços que vinha da época do Temer e do Bolsonaro, que é aquela paridade internacional, a dolarização. Tanto que a gasolina subia toda semana, lembra, Gabi? Aquele horror ali, principalmente no governo do Bolsonaro. Paridade internacional e o Brasil deixando de processar o petróleo aqui, exportando petróleo cru, sendo obrigado a importar derivados. Ele mudou essa política, ele e a equipe que entrou ali na Petrobras. Mas existem setores dentro da Petrobras, principalmente no Conselho, que estão bombardeando a administração dele. Tem uma disputa, vocês viram agora há pouco tempo. A Petrobras decidiu não distribuir todos os dividendos para os acionistas, mas reinvestir um pedaço na empresa. Tem setores liberais que saíram gritando e dizendo não pode, isso aí, os acionistas têm prioridade, vai estragar a empresa, né? Então, atacar o Jean Paul Prats e desestabilizar essa administração é fazer o jogo desses setores liberais, de centro, de direita. Olha, quando foi nomeado o Conselho de Administração da Petrobras, eu estou falando, o Jean Paul Prats é o presidente, mas tem o Conselho de Administração que é importante. Os petroleiros fizeram uma denúncia, disseram que ali no Conselho foram indicados alguns conselheiros ligados ao governo anterior. Foi uma denúncia feita pelos petroleiros. E eles trouxeram até um nome específico, que está aqui nessa matéria do Brasil de Fato. Olha aqui, de acordo com a FUP, a Federação dos Petroleiros, Pietro Mendes, por exemplo, que é um dos conselheiros que está lá ditando as políticas da Petrobras, ele é funcionário de carreira da ANP e ele foi secretário adjunto, sabe de quem, Gabi? Do ex-ministro bolsonarista Adolfo Sachida. O Sachida é esse aqui, ó, Adolfo Sachida, ultraliberal, ultra de direita, ligado ao Paulo Guedes. Então é Sachida, Paulo Guedes, Bolsonaro. Ele foi ministro de Minas e Energia no governo do Bolsonaro e manteve uma pessoa ligada a ele dentro da atual gestão da Petrobras. E está uma disputa ali dentro, o Prats bombardeado, começaram a falar que o Prats está na corda bamba, pode cair, né? Os setores de direita tentam capturar e nomear alguém mais próximo do que eles chamam de mercado. Não que o Jean Paul Prats também seja um incendiário, longe disso, né? Um sujeito de esquerda, assim, é moderado. Até nessa questão dos dividendos, ele manteve uma postura bem no meio do caminho, assim, nos debates do Conselho de Administração, né, Chico? Totalmente. Né? E aí começaram a circular já nomes que o Jean Paul Prats poderia sair para abrir espaço para setores mais à direita. E dentro do petismo, se fala também na possibilidade de Aloysio Mercadante ir para a Petrobras. Então, a disputa está colocada, o Aloysio Mercadante, que hoje preside o BNDES, seria trocar um gigante por outro gigante, né? O Mercadante tem a responsabilidade de gerir o BNDES, que é financiamento para a economia brasileira. Então fica parecendo, eu vou voltar a isso, é um debate desses grandões aí, de banco, de não sei o quê, um nome para cá, outro nome para lá, isso não me interessa. Gente, isso aqui é o coração da disputa no Brasil.
Não é à toa que quando cai a Dilma, primeira coisa que o Temer faz é nomear um presidente para a Petrobras, que foi o Pedro Parente, que muda e faz essa política, que era uma política para privilegiar acionista e desmontar a Petrobras. Temos que ficar muito de olho nisso, porque há uma tentativa da direita de avançar para cima dessas duas estatais em pleno governo Lula. O Jean Paul Prats fez até uma postagem agora no fim do dia, Gabi, meio irônica, né? Vamos colocar aqui na tela a postagem. Ele pega de um grupo de WhatsApp, né? E alguém pergunta assim, Jean Paul vai sair mesmo da Petrobras? E aí responde assim, acho que vai, após as 20. Após as 20 ele vai para casa jantar e amanhã às 7h09 ele estará de volta na empresa, pois sempre tem a agenda cheia. Então, há uma tentativa de criar um fato consumado e derrubar o Jean Paul Prats, né? E isso tem muito a ver com essa grande disputa, interesse de banco, interesse dos setores liberais aí também. A grande mídia acordou hoje derrubando. Isso. Não é que, pode cair, não. Acordou derrubando, já tem nome, a Faria Lima acordou derrubando o Jean Paul Prats. Hoje foi o dia, a alvorada foi essa. Só que ele ainda dorme presidente e bem presidente. E ele falou aí, não, eu vou sair sim, 8 horas eu saio lá da Petrobras e vou para casa comer uma sopinha, né? E, o nosso Eduardo Moreira aqui nos nossos grupos internos também soou esse alarme. Ele falou, cuidado, porque tem muita matéria plantada. A turma de mercado financeiro já plantando as histórias numa tentativa de captura. Mas a direita não está gostando muito do nome de Aloysio Mercadante. Não. O que eles... É porque eles queriam derrubar o Prats para colocar alguém, claro, mais ligado ao mercado. Aí o pessoal do PT fala, tá bom, a gente pode tirar o Prats e botar o Mercadante. Aí eles, não, peraí. Não, deixa o Prats. Colocar alguém mais ligado às ações, para que volte os dividendos, aquela farra toda. Normalmente beneficia acionistas estrangeiros. Sim. Que é a turma, é a maioria da dono dessas ações, e é isso que eles querem. Olha, aqui não estamos falando de ladrão de galinha, hein? Aqui é um pouco maior. Aí não é a galinha, não. Aqui é uma disputa um pouquinho maior, Gabi. Mas vamos adiante, que a gente tem outros assuntos aí super importantes também. Vamos nessa, Rodrigo. A gente vai falar de Mossoró primeiro, antes de entrar na história do ladrão de galinhas, né? Que não é bem assim, mas a gente vai falar sobre isso. A gente teve 50 dias de fuga e agora a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal conseguiram recapturar aqueles 2 fugitivos do presídio de Mossoró, o Rogério da Silva Mendonça e o Deibson Cabral Nascimento. Eles foram presos na cidade de Marabá, que fica no Pará, a 1.600 quilômetros da Penitenciária Federal de Mossoró, de onde eles fugiram. Além deles, tem outras 4 pessoas que foram presas nessa operação, depois de muitas críticas, inclusive, pela demora em capturar os 2, né, os presos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, destacou, ele fez uma pronúncia hoje a respeito disso, e aí ele destacou o trabalho das várias polícias envolvidas nessa ação, a importância também do serviço de inteligência. A gente tem um vídeo do Ricardo Lewandowski falando a respeito disso. Vamos assistir. E nesta operação, desde o início, de forma bem sucedida, coordenada, trabalharam a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penitenciária Federal, a Força Nacional, as polícias civis e as polícias militares do estado do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí, de Pernambuco e da Paraíba, todas integradas, mostrando que é possível haver, sim, operações conjuntas de forças distintas, sobretudo, demonstrou o êxito do trabalho de inteligência. E nós combateremos o crime organizado, sobretudo com trabalho de inteligência, com integração das distintas forças de segurança nacionais, distribuídas, portanto, em todo o território. Muito bem. O Gabi e Chico, vocês acham que o Lewandowski, com isso, consegue recuperar, assim, porque ele estava nas cordas, né? 2 meses não consegue encontrar os... Ele entra, leva essa bola nas costas, como diz no futebol, né? É uma fuga espetacular, provavelmente com ajudas internas, pega muito mal para o governo. Ele movimenta uma super operação que leva um baile dos caras, dos 2 foragidos, está sempre ali a meio metro dos 2 e nada. E
a oposição estava usando muito essa fuga, que é a primeira fuga em presídio federal, para desgastar o governo o tempo inteiro. Havia chamado Lewandowski para uma audiência no Congresso, então o que pôde usar a oposição esse assunto, ela usou. Então, hoje é um dia que o Lewandowski retoma a bola para si, retoma o jogo e eu creio que vai começar de fato a gestão dele agora. E é muito positivo, eu acho também, Chico Sá, o Chico Alves, né, nosso editor-chefe do ICL Notícias, ele fala muito bem sobre isso em uma coluna no site, e eu quero chamar atenção para isso no portal do ICL, porque ele fala sobre como a PF e a PRF, né, que fizeram a prisão desses 2 fugitivos lá de Mossoró, mostram ao Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, como prender criminosos sem efeitos colaterais, quer dizer, sem mortes. Sim. Como fazer uma operação bem trabalhada do ponto de vista da segurança Está muito pública. bom esse texto, esse artigo do meu xará, Chico Alves, recomendo a leitura. O importante, teve inclusive o cuidado, por que escolher aquele momento da ponte? Porque não tinha ninguém. É uma área um pouco erma ali, tinha uma casa ou outra mais distante. Então, houve uma chance um pouco antes, hoje mesmo, de manhã, mas era numa área povoada. A área que poderia ter uma bala ali, atingir a comunidade, atingir outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Então, foi muito bem pensado, foi uma lição, não só da polícia do Tarcísio, da polícia do Rio e outras polícias que agem já para matar. E outra coisa importante, né? Você pegar esses 2 vivos, ao contrário, por exemplo, do Adriano Nóbrega, né? Boa que foi lembrança. assassinado lá no interior da Bahia, foi executado, cercado, a polícia, mas ele trocou tiro, tivemos que executar. Apagou, né? Apagou. Porque esses 2 aqui talvez não sejam tão importantes como o Adriano da Nóbrega era, que era um arquivo realmente das milícias. Estava sendo procurado. Estava sendo procurado, o escritório do crime. Mas esses 2 presos podem esclarecer quem é que ajudou, como é que foi a fuga, né? Como é que operou o sistema, que tipo de ajuda que eles tiveram por parte de autoridades. Se você executa, acabou, não tem a chance nenhuma. Acaba tudo. E às vezes o objetivo é esse, porque daí você executa e aí não vai poder incriminar nenhum policial amigo, nenhum agente penitenciário que participou. Não, você prende como deve ser, primeiro pela questão de princípio, né? Que é toda a vida que tiver sob tutela do Estado tem que ser cuidada. É claro que em alguns casos, se os caras saíssem atirando e não tivesse jeito, aí... até porque havia um fuzil dentro de um dos carros. Pois é, então às vezes não tem como, mas você viu... Teve como, e são 2 sujeitos líderes de facção, então tem eles como. estavam, só para complementar isso que o Chico está falando, né? O Davidson, o Rogério, que foram os presos, e outros 4 comparsas também, eles estavam dentro de 3 carros, né? Divididos em 3 carros, também estavam com pelo menos um fuzil. Gente, não teve um tiro disparado, tá? Não teve tiro, foi uma ação de inteligência. Agora, eles tiveram uma cobertura, né, Chico, esses dias todos, e Gabi, 50 dias, né? Eles saíram da cadeia, não tinha fuzil, não tinha carro. Como é que eles foram criando? Essa rede já estava pronta para atendê-los. Estava pronta. Eles saem do Rio Grande do Norte, chegam no Ceará, em Capuí, que é uma praia, aliás, belíssima. Vamos mostrar o mapa também, Por Chico? favor. Acho que vale a pena, né? Boa. Eu até estou curioso. Eu mesmo não tenho noção de olha aí, ó. 1.600 quilômetros de distância, ali na direita onde eles estavam, né? O presídio, a penitenciária federal na direita, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ali a gente tem uma distância considerável de Natal também. E eles estavam a 1.600 quilômetros de distância no Pará, lá em Marabá, que também não fica nem perto de Belém, né? Exatamente. Eles pegam a seta está um pouco mais baixo para ficar mais didático no mapa, mas eles estão no litoral mesmo, ali na beiradinha do mar. Eles pegam o barco em Capuí, que é na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, e vão até a praia de Mosqueiro, perto de Belém, nesse barco. 6 dias de viagem, assim, uma baita temporada de viagem também. Aí eles desaparecem em todos os radares possíveis, estão no mar. Essa saída pelo mar foi uma saíida muito inteligente por parte deles. O Comando Vermelho pensou a fuga. Estamos lidando com uma organização criminosa, né, que tem inteligência da polícia e os caras também usam a inteligência da organização. E aí, quando chegam em terra de novo, voltam a ser porque estavam com 8 celulares. Acho que 2 deles estavam no radar ali. Então, é a hora e a prisão muito bem sucedida. O Lula teve a preocupação de ligar para o Lewandowski, estava em Caruaru,
O Lula. Estava inaugurando um sistema de abastecimento d'água lá na região, no Agreste Pernambucano, liga para o Lewandowski parabenizando, porque isso incomodava o governo. Era cobrado a cada segundo, né? E a sociedade como um todo também, porque, afinal, quando se criou esse sistema de penitenciários federais, era com esse objetivo, né? De que você tem algumas lideranças de facção que você não pode deixar. Comando Vermelho não pode ficar no Rio de Janeiro, né? As lideranças. E PCC não dá para ficar em São Paulo. Então, ou dá, mas de maneira controlada. E, né, não pode concentrar todos juntos. Então, as penitenciárias federais tiveram esse sentido, né? Principalmente para operar com crime, com o chamado crime organizado e com as facções. Aí você cria, funcionou super bem e tem uma fuga. No comecinho, parece algo assim. Será que foi coincidência, né? Nos primeiros dias do Lewandowski. Sim. Impressionante isso. Inclusive, tem comentários aqui no chat. Um deles diz o seguinte: Chico, eu tenho quase certeza que eles passaram pela minha Areia Branca antes de ir para Icapuí. Areia Branca que fica... É uma cidade do Rio Grande do Norte. Não, com certeza. A rota é isso aí. É isso. Essa é a rota. Inclusive, só para as pessoas terem uma ideia, né, Marabá, a distância ali de Belém, que é a capital, dá quase 10 horas de viagem. Então, é bastante... 9 horas e 20, 9 horas e meia, mais ou menos, de viagem de Belém do Pará. Então, é bastante distante ali da capital. E o rumo era a Bolívia, né? Eles queriam sair do Brasil. E fluvial, provavelmente. Provavelmente. Será que a gente pode colocar o mapa de novo, Gabi? Dá Por tempo? favor, Eu queria só colocar. mostrar uma coisa que o Chico estava apontando, mas chegando ali perto, eu acho que fica até melhor. Acho que fica melhor. Fica, Vamos né? colocar. Nossa produção tem como Gabriel colocar vem uma colocar aqui, pra ó. gente. O que o Chico Sá estava chamando a atenção é que eles fogem de Mossoró. É que a seta, claro, né? Quem Sim. é para dar a noção da distância. distância. Mas eles vão aqui pelo litoral. E Capuí, onde eles pegam o barco, é aqui, né, Chico? Na divisa mesmo. Na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte. Pegam o barco aqui e aí eles vão costeando e vão até Belém. É muito... Quantos dias, Chico? 6 dias? 6 dias. 6 dias para chegar na praia de Mosqueiro, ali perto de Belém, e depois se deslocar até Marabá. A impressão, né, que se tem é que eles depois queriam, por vias fluviais aí, conseguir escapar até a Bolívia, que está aqui para baixo. Seria um percurso uma viagem, uma baita viagem. Mas era uma forma assim, porque durante algum tempo as pessoas imaginaram que eles estavam aqui rodando dentro do sertão do Brasil. E não estavam, né? Do sertão do Nordeste. Eles já estavam escapulindo para o lado da Amazônia, o que mostra como a Amazônia virou realmente, né, entrou no mapa totalmente das facções. Eles transitam muito bem pelos estados aqui amazônicos também. Exatamente. É isso, Gabi. É isso, e é importantíssimo, né, Rodrigo, a gente ter essa atualização a respeito dos fugitivos, porque numa operação dessas, né, quando você tem, por exemplo, que são operações que são, inclusive, mal feitas, né, que normalmente são mal feitas, é isso, se não tem alternativa, claro, uma eventual troca de tiros, mas foi uma operação bem executada, porque levou os 2 fugitivos de volta, sem troca de tiros, e aí você consegue obter as informações também do que aconteceu, afinal são 50 dias, eles já tinham adquirido um fuzil, então... tem ligação com organizações criminosas, né? São pessoas-chave, inclusive, nas organizações criminosas, então é importante ter essas informações também de tudo que aconteceu ali. Essa é a próxima fase, né? Agora, Chico, uma pergunta que eu tinha te feito mais antes da gente entrar aqui no ar, e depois a gente pode até explorar um pouco mais com o Guilherme Amado, com a Gabi. O Lewandowski, né? Ele tem um perfil assim mais acadêmico, a gente sempre disse isso, né? Não é aquele perfil do embate, do combate. Você acha que isso aqui cacifa para mostrar que, olha, ele é mais acadêmico, mais da teoria, mas sabe coordenar a equipe, trabalha mais de maneira mais discreta, né? Ele, assim, e fez a coletiva na hora que... Eu acho que isso acaba desfazendo um pouco essa imagem de que é um juiz que estava na corte, né, no Supremo, é um estudioso do sistema carcerário, é um pensador do sistema de justiça no Brasil, aliás, muito favorável à integração de todas as polícias, é tanto que ele fala sempre... Falou bastante disso aí na política. Mas havia a desconfiança que numa hora dessa de ação, ele não seria o homem certo. Eu acho que ele mata essa história. Sim. Ele mata essa história. Mas porque na nossa cabeça, e na cabeça da maioria, eu acho que do brasileiro, tá uma imagem de um Flávio Dino muito enérgico, estava fazendo operações muito bem sucedidas a cada semana
fechando o cerco no crime organizado, no dinheiro do crime organizado. Tinha o Capelli lá que fazia uma coletiva por dia e anunciando operação nova, anunciando quanto dinheiro foi bloqueado das organizações criminosas. Havia algo muito enérgico, sim, que fazia muito bem ao governo Lula no Ministério do Flávio Dino. O governo Lula se ressente muito da falta do Flávio Dino. Fica só o Lula, digamos assim, como um grande comunicador e nada mais. O Flávio Dino era o segundo grande comunicador do governo. Falava com a população, falava direto, falava com o povo, falava com a massa. Quando entra o Lewandowski, fica aquela sensação de que tá devagar, o negócio tá devagar. Bom, mas assim, comunicador como o Flávio Dino, ele não vai ser também, né? Não. A gente viu na coletiva de hoje. Mas é um outro perfil. É isso que eu ia falar. Resolver essa parada, eu acho que credencia para valer agora, né? Sem dar tiro, sem execução, sem, né, dar uma de polícia militar no litoral de São Paulo. Vamos falar do Sérgio Moro tripudiado pelo Gilmar Mendes, gente? A gente estava comentando sobre isso na abertura do programa, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal falou na cara do Sérgio Moro, gente, que ele e o Deltan Dallagnol eram ladrões de galinha. Essas são informações da coluna do Guilherme Amado, que já está chegando aqui para conversar com a gente agora. Cadê ele? O Gui. Boa noite, Gui. Seja muito bem-vindo aqui ao Série Notícias, segunda edição. Olá, boa noite, pessoal. Sempre bom estar aqui com vocês. Que está, inclusive, combinando com o Rodrigo Viana. O mesmo tom. É tudo pensado. É uniforme. A gente não recebeu, a mensagem. Não. Bom, a gente já noticiou aqui, né, que o Sérgio Moro foi lá beijar a mão do Gilmar Mendes, foi conversar com ele no STF na terça-feira. E o Guilherme Amado traz os detalhes dessa conversa. A gente até separou alguns trechos. Vou ler o primeiro aqui, desse primeiro desaforo, vamos dizer assim, que o Moro engoliu. Tem o seguinte, vou pedir para o Gabriel Vento colocar o primeiro aqui. Você, abre aspas, hein? Você e Dallagnol roubavam galinha juntos. Não diga que não, Sérgio. Foi o que fecha aspas para Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Vou ler mais um, vai, aí o Gui já comenta os dois. O outro é, tudo que a Vaza Jato revelou, eu já sabia que você e Dallagnol faziam. Vocês combinavam que estaria nas peças. Não venha dizer que não. Esse daí me chamou bastante atenção, inclusive, né? Mas vou deixar o Amado comentar como é que foi esse tom dessa conversa. 90 minutos de conversa, né, Amado? É um jogo de futebol, então dá para esculacho atrás de esculacho, né? Vamos lá. E foi um 7-1 para o Gilmar Mendes, né? Não diria 7-1, mas foi 7-0. Porque foi um massacre do Moro, né? O Gilmar Mendes falou na cara do Sérgio Moro, no gabinete dele, Gilmar Mendes, numa conversa pedida pelo Sérgio Moro, em que ele era chamado de ministro e senhor, e o Sérgio Moro de Sérgio e você. Ele disse tudo que ele falava, que ele vem falando há alguns anos, não desde o início da Lava Jato, é bom frisar isso, porque o Gilmar Mendes muda num determinado momento a relação dele com a Lava Jato, ele não foi um crítico da operação desde o dia zero, mas há alguns anos ele vem fazendo essas críticas publicamente, e fez dessa vez na cara do Sérgio Moro, e com alguns momentos de tripúdio, não tem outro nome, né? Essa frase do vocês roubavam galinhas juntos, você e o Dallagnol é uma delas. Outro momento ele vira e fala, Curitiba te fez mal, você faltou muitas aulas, não aprendeu nada, aproveita que você está no Senado e frequenta a biblioteca do Senado é ótima, talvez você aprenda alguma coisa lá. Então, quer dizer, teve uma coisa ali para o Gilmar Mendes de vingança, né? Era um momento que o Gilmar Mendes, que vamos lembrar, se tornou num determinado momento alvo da Lava Jato, ele se vingou do Sérgio Moro, né? Ontem, sem dúvida, foi um dia que ele foi às forras e deve ter tido a sensação de que estava saboreando um prato frio, um prato da vingança. Toda a conversa foi presenciada pelo senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, mesmo estado do ministro, e foi quem intermediou a conversa a pedido do Moro. Foi o Wellington Fagundes que fez o contato com o Gilmar Mendes pedindo a conversa. Segundo a apuração que eu fiz, o Moro não pediu, em momento nenhum, que o Gilmar Mendes intervenha
no processo de cassação dele ou tente ajudá-lo, ele apenas pediu que seja mantido o canal de diálogo. O Gilmar Mendes não se opôs, disse que por ele conversa com todo mundo e que o canal está aberto. Agora, o fato é que nesse momento, na fase atual, não depende do STF, o futuro do Moro. Esse momento depende do TRE, está 1 a 1. Muito provavelmente vai haver... se a vizinha é uma cassação, como a gente já previu, se tomou um susto no primeiro momento, porque o voto do relator foi contrário, mas a tendência que dos bastidores do caso, do julgamento, que se a vizinha é de uma cassação, ainda haverá o TSE como instância recursal e aí, finalmente, o Supremo Tribunal Federal, quando for analisar o caso. Em nenhuma dessas instâncias, hoje, o prognóstico é bom para o Sérgio Moro. Que coisa, hein, Chico? Que coisa. Tem até muita gente no chat aqui questionando, mas o Moro não é só ladrão de galinha, falando daqueles 2 bilhões que teria sido arrecadado lá pela 13ª Vara e etc. Mas ontem eu citei um vídeo de uma quadrilha de São João, viu, Gui? No interior do Paraná, acho que em Maringá, na terra do Moro, em que ele tripudia do Gilmar Mendes. Então, o ladrão de galinha parece um pouco troco ontem, né? Vamos assistir. Temos o vídeo aí? Temos o vídeo, vamos assistir. Olha só. Não, isso é fiança, é instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Foi muito bem lembrado esse vídeo ontem pelo Chico, né? Olha a mudança. Olha a mudança de... Na época ele estava tripudiando do Gilmar Mendes, dizia que ia comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. E aí ontem ele estava ouvindo esses desaforos, né? Então, caladinho, tranquilo. O mundo não gira, ele capota mesmo. Agora eu ia perguntar para o Guilherme... Porque esse vídeo é interessante, esse vídeo é interessante porque ele disse, Rodrigo, pro Gilmar Mendes anteontem, que ele nunca atacou o Supremo, nunca atacou ele, Gilmar Mendes. Então é importante esse vídeo ser lembrado pelo Chico para a gente reavivar até a nossa memória mesmo, né? Olha lá. E certamente o Gilmar Mendes lembra bem das investidas que Curitiba fazia contra ele, porque é aquela coisa, né? Quem bate esquece, mas quem apanha não. Né? Não esquece. Agora, muita gente também ficou, assim, colocando um ponto de interrogação. Por que o Moro aceitou sofrer essa humilhação nesse nível, né? Assim, pelo que você relata, foi a pancadaria o tempo todo. O Gilmar Mendes fez questão de dizer que não ia realmente aliviar. Qual a explicação, Guilherme, para isso? E isso não pode ser um pouco também quem passou, né, na verdade, o relato? É claro, não estou duvidando da tua apuração, uma apuração importantíssima, mas assim, deu uma inflada para vir só a parte ruim contra o Moro, né? E a gente não ficou sabendo se é que teve alguma parte boa para o Moro, porque levou um sabão danado, né? Como é que você avalia isso, Guilherme? Eu assim, sempre é possível quando a gente faz uma apuração como essa, de você tentar reconstituir uma conversa inteira, não é nem que sempre é possível, é claro que houve frases e houve parte da conversa que não foram apuradas, né? Uma apuração completa disso teria que ser um vídeo da 1h30 de conversa. O que eu apurei junto a pessoas que conversaram com os 3 presentes na conversa, né? Então, enfim, pessoas que têm os relatos bem frescos, de que esses foram os momentos mais importantes. Agora, assim, para o Sérgio Moro, esse encontro não foi só ruim, não. Esse encontro tem uma coisa boa, sim. Ele abriu um canal de diálogo, apanhando debaixo de um porrete, mas ele abriu um canal de diálogo com o ministro mais poderoso do Supremo. E que não é o Alexandre de Moraes, esse ministro. Esse ministro segue sendo o ministro Gilmar Mendes. Até, inclusive, porque o ministro Gilmar Mendes não colocou a cara dele para fazer todo o trabalho que o Alexandre de Moraes está fazendo. E o Alexandre de Moraes, por isso, é odiado por metade da população. Né? Não sei se exatamente metade, mas por muita gente. Exatamente os apoiadores do Bolsonaro. O Gilmar Mendes segue fazendo há anos aquele trabalho de bastidor em que ele não precisa fazer executar o que o Alexandre de Moraes está executando.
Mas ele segue sendo um grande articulador ali e a figura mais, além de ser o ministro mais antigo. E para o Sérgio Moro, ter uma interlocução que ele nunca teve com o Gilmar Mendes pode ser útil, sim. Pode ser útil porque ele tem ainda, vamos lembrar, ele tem ainda, se for condenado no TRE do Paraná, 2 possibilidades de se safar, né, no TSE e no Supremo Tribunal. E ter esse canal, digamos assim, ter o zap do Gilmar Mendes, pode no futuro ser útil para ele. O Gabi, você viu que tem aqui no nosso chat gente que está fazendo a ligação com a brincadeira do Moro lá da festa junina? É a Regina Almeida, ela diz assim, sim, ladrão de galinha, procurou o ministro para adiantar o HC que galinha ele vai precisar. Galinha dos ovos de ouro. Né? É o HC que ele vai precisar lá na frente, né? Quando você fala o nome Gilmar Mendes hoje no Brasil, está muito associado a habeas corpus, né? Isso em vários casos, ou pausar casos pesados como o próprio escândalo da robótica do Arthur Lira. Então, o nome do Gilmar Mendes está muito associado no imaginário nacional a habeas corpus. Daí a brincadeira, a acusação do Moro lá na quadrilha de Maringá. Então é nesse sentido que... Mas, Guilherme, você não acha que... Eu acredito muito que o Moro foi buscar uma certa proteção, não no caso eleitoral, mas no caso criminal, do CNJ. Porque ali você talvez precise de um HC, de um habeas corpus. E esse caso, Chico, se ele for iniciado, ele vai ser iniciado no Supremo, porque o que se tem notícia é que o Luiz Felipe Salomão enviaria para o Supremo os achados dele lá na Corregedoria Nacional de Justiça, e o Supremo, por o Moro ter foro lá, né, hoje, ele decidiria, se o PGR assim concordar, decidiria se abriria ou não um inquérito no STF. Essa questão, sem dúvida, era um dos temas centrais anteontem na conversa. O Sérgio Moro, inclusive, disse textualmente para o Gilmar Mendes que não tinha nada a ver com isso, que não existiu desvio lá na 13ª Vara, que não cometeu nenhuma ilegalidade, nenhum crime. E foi nesse contexto que o Gilmar Mendes interrompeu ele e disse... Como não? Você e o Dallagnol roubavam galinha juntos? Não vem dizer que não, Sérgio. Foi no contexto das negativas de ter cometido algum crime. Agora, a própria questão de se correr ou não correr no Supremo, esse eventual inquérito do Sérgio Moro, é algo que tem que ser observado também, porque, de novo, o foro privilegiado do Brasil virou uma coisa meio que de acordo com a cara do freguês, né? Tá uma bagunça só. Esse caso do Rui Costa, por exemplo, pelo entendimento do foro vigente, não tinha que estar na Justiça Federal, tinha que estar no STJ, porque quando ele supostamente cometeu o crime lá na compra de respiradores, ele é doador. Esse caso está na primeira instância. O caso do Sérgio Moro também não tem a ver com o exercício dele no Senado. Então, também porque correria no STF. É uma bagunça essa coisa do foro privilegiado, e não é à toa que a oposição está usando isso, essa bagunça que o STF tornou tudo isso, para vir com aquela proposta de emenda à Constituição para tirar todo mundo do STF e livrar Bolsonaro, enfim, e fazer ganhar muito mais poder no enfrentamento ao Supremo. Agora, se o Supremo abrir um inquérito contra o Moro, eu duvido que não vai correr lá. Vai correr lá e o Supremo vai ficar de olho, porque Sérgio Moro, tal qual o Deltan Dallagnol, é uma pessoa pela qual muitos ministros do Supremo ainda nutrem uma mágoa muito grande, digamos assim. Tem mais um trecho da conversa que a gente separou, que é do Gilmar Mendes falando com o Moro, né? Falando do Paulo Guedes, inclusive, na época do governo Bolsonaro. Vou pedir aqui para o Gabriel Vento colocar para a gente. O Gilmar diz o seguinte, abre aspas, certa vez, Sérgio, chamando ele de Sérgio, né? Eu adoro isso. Certa vez, Sérgio, Paulo Guedes veio aqui ao meu gabinete e disse orgulhoso que havia sido ele quem havia ido a Curitiba convidar você para ser ministro do Bolsonaro. Eu disse a ele que talvez ele não tenha percebido, mas ao conseguir tirar você de Curitiba, ele deveria colocar isso no currículo.
foi certamente um dos maiores feitos dele no ministério, fecha aspas. Inclusive, aqui no nosso chat, o Brenner Souza diz que o Gilmar é o verdadeiro enxadrista, que foi um termo muito utilizado. Tem que tomar cuidado usar esse termo enxadrista, porque no passado não deu muito certo. Não deu muita sorte. Agora, o Éder Santos diz que ele foi de herói no Brasil para ladrão de galinha. E como a gente disse agora, ladrão de galinha foi uma chacota ali, né? Mas chacota, mas o Gilmar já soltou ladrão de galinha. Para não dizer que ele dá habeas corpus aos poderosos, ele soltou em 2018 o ladrão de galinhas Paulo Cordeiro Rocha, de Paracatu, que havia roubado, subtraído de um galinheiro 9 penosas. 9 galinhas. Então, dá uma esperança para o Sérgio Moro. Dá uma esperança. Não vai ser o primeiro ladrão de galinha que ele vai aliviar. Exatamente. Agora, que frase... Eu vejo essa coisa do ladrão de galinha, antes de entrar no Paulo Guedes, eu vejo essa coisa do ladrão de galinhas como uma maldade extra do Gilmar Mendes. Sim. Que é tipo assim, você é um ladrão pé de chinelo, entendeu? Você é isso, né? Eu acho que não é muito pelo contrário, o objetivo não é minimizar como dizem a os gravidade jovens, do né? É um shade, diriam os jovens. É humilhar mesmo, é humilhar mesmo. Eu não entenderia se eu ouvisse que é um shade, porque a barba branca é que denuncia que eu não sou jovem. Eu não entenderia o que é shade. O que é shade, Gabi? O shade é dar uma Você que é jovem. canteada. Eu que sou jovem, não falo shade, não. Mas eu convivo com umas pessoas que falam shade. dar o quê? É dar uma desprezada, entendeu? Vou falar pra pessoa, você é um ladrão de galinha. Você é um ladrão de galinha. Se dá uma humilhada na pessoa, dá um shade, né? Agora, Amado, a frase deles, do Paulo Guedes, é de outra maldade enorme, né? A melhor coisa que o Paulo outra Guedes... maldade enorme. O Gilmar Mendes já tinha contado essa. Essa história não é nova. Ele já tinha falado publicamente, está no meu livro também. Essa história não foi a primeira vez que veio à tona, não. Mas é a primeira vez que ele fala isso para o Sérgio Moro. E o pior é o seguinte, é que o Sérgio Moro, isso é que eu acho que é muito simbólico disso que aconteceu anteontem. Essa cena, gente, ela resume a virada de mesa que aconteceu no Brasil. Quer dizer, o sujeito que até 2018 ele era uma das figuras mais poderosas do país, botou na cadeia o presidente mais da história do Brasil, ele tem que ouvir isso calado, entendeu? Tem que ouvir isso calado e dar um sorrisinho amarelo constrangido. E não pode fazer nada, porque se ele confrontasse o Gilmar Mendes na terça-feira, a coisa a emenda sair pior que o soneto. O objetivo dele lá de criar o canal de diálogo não teria sido cumprido e talvez aumentasse ainda mais o ódio que o Gilmar Mendes nutre contra ele e a coisa ia desandar de vez. Então, assim, isso aqui é muito simbólico, né? Ele é uma figura hoje que tem que se rastejar por apoio. É isso, tem que mendigar a atenção das pessoas sobre quem ele fazia piada até outro dia, como esse vídeo que o Chico trouxe, né? Ô Guilherme, ele não se pronunciou, né, o Sérgio Moro, que eu tenha visto, sobre a sua matéria, porque a matéria, assim, só para deixar bem claro, matéria do Guilherme Amado, apuração do Guilherme Amado, e que todo mundo repercutiu, porque é isso que ele falou, é um símbolo da virada que aconteceu no Brasil. Ele ficou quietinho, né, porque ele podia ter falado, não foi bem isso e tal, o Gilmar Mendes gosta muito de mim, ele mudou de opinião, não falou nada disso. Tom bem-humorado, né, podia dar uma maciada. Era brincadeira, ladrão de galinha, não teve nada disso. Então, ele tá quieto, né, ele tá preferindo se humilhar. Ele tem que passar por essa humilhação para se salvar, para salvar a pele de alguma maneira, é isso? É isso, ele está em silêncio, não falou nada. Eu, obviamente, pela gravidade do tema, né, eu procurei o Sérgio Moro antes, perguntei se ele queria falar, não tive resposta, se ele queria comentar alguma coisa da apuração, enfim. E agora foi isso, né? A notícia do encontro em si, até para ser justo, Rodrigo, não fui eu que dei, não. Foi a Mônica Bergamo na Folha. Eu apenas noticiei esses detalhes aí que eu acho que são muito importantes, né? Do massacre pelo qual ele passou. Sem dúvida, esse 2 de abril foi um dia que eu acho que o Sérgio Moro vai lembrar para o resto da vida dele. Não se sabe se acordado ou se em pesadelo no meio da noite acordando, balbuciando o nome do Gilmar Mendes
havendo aquela cena se repetir num pesadelo. E um outro fato, Guilherme, você pode dizer melhor, eu acho que eu li no teu texto, que o Sérgio Moro tenta se separar dos outros, né, da Lava Jato, do Bretas, do Rio de Janeiro, do próprio Deltan Dallagnol. Ele tenta dizer, não, eles são uma coisa, eu sou outra, não me mistura, não. Foi isso que aconteceu também? Eles estão, então, é cada um por si a essa altura? Isso aí é muito importante, Rodrigo, que você está falando, porque isso foi mais uma vez mais uma nuance desse afastamento deles, que não é um afastamento de hoje. O Deltan Dallagnol, ele considera que o voto do Sérgio Moro no Flávio Dino teria sido a gota d'água para eles se afastarem. E você vê que um não menciona o outro, né? Eles não têm interações públicas, mais de nenhuma natureza. Na época, eu acho que até o Deltan Dallagnol, inclusive em rede social, falou da decepção, sem dizer que estava decepcionado com o Sérgio Moro, mas tratou disso, quando o Moro, ao que tudo indica, votou no Flávio Dino para aprovar a indicação ao STF. E o Sérgio Moro falou no Deltan Dallagnol e tentou se descolar do Dallagnol e do Marcelo Bretas, né, que era o juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, com uma razão. Do Bretas porque é outro grande desafeto do Gilmar, né? Vamos lembrar que houve manifestação no Rio de Janeiro para defender decisões do Marcelo Bretas contra habeas corpus do Gilmar, lá, acho que 2017 e 2018, né, quando o alvo era o Sérgio Cabral, perdão, 2016, quando o Sérgio Cabral foi preso e o Gilmar começou, era o momento que o Gilmar estava rompendo com a Lava Jato, e o Gilmar começou a soltar vários dos presos do Rio de Janeiro com habeas corpus. E o Deltan Dallagnol, foi necessário, na minha visão, o Sérgio Moro falar isso e tentar se afastar, porque o Dallagnol, esse sim, nas redes sociais, na atividade política dele hoje, ele se tornou um bolsonarista que é difícil você diferenciar ele de outros ali, né? Então, o Deltan Dallagnol não era, ao menos na sua face pública, ele não era um bolsonarista raiz, como um Daniel Silveira, uma Carla Zambelli, mas ele se tornou. Você pega o Twitter do Deltan Dallagnol hoje, você tem os mesmos temas tratados com o mesmo nível de destempero, de agressividade, de racionalidade que você tem dos bolsonaristas mais doidinhos. O Deltan Dallagnol, o Gustavo Gayer, hoje em dia, já se assemelham muito mais, né? E tudo que o Sérgio Moro não precisa mais é ser associado ao Deltan Dallagnol, porque ele quer tentar ter um destino diferente do destino que o Dallagnol teve. Ele não quer perder o mandato, né? É isso. E o Dallagnol, a gente viu o que aconteceu. Essa história virou uma espécie de revolução dos bichos, né? Assim, porque é o ladrão de galinha e o marreco que engoliu o sapo, né? Porque está na nossa manchete aqui. O marreco engoliu o sapo e foi chamado de ladrão de galinha pelo Gilmar Mendes. Só para esclarecer a história do Paulo Guedes, é porque o Paulo Guedes gosta de contar essa história, que foi ele que foi lá em Curitiba chamar o Sérgio Moro. Durante a campanha eleitoral. Durante a campanha, foi convidar o Sérgio Moro para ser ministro. O Sérgio Moro que solta depois da delação do Palotti, antes da eleição, já convidado para o Ministério. Ministério da Justiça. Então, o que o Gilmar Mendes disse foi a melhor coisa que o Paulo Guedes fez no currículo dele, foi tirar você de lá, porque livrou a gente de um problemão na 13ª vara, né? Pois é. E é louco ele tentando distanciar do Bretas, eles comeram pipoca no mesmo saquinho. Verdade. Durante a sessão de O Mecanismo. Poxa. Lembra desse filme? Nossa, Chico não maravilhoso, esquece, né? Memória Chico pipoca no mesmo saquinho. É muito romântico, né? Ninguém tira do... A foto, inclusive, a foto que tem, eu acho que é o Bretas oferecendo a pipoca dele pro Moro, né? Aquilo é muito emblemático. Pro Moro pegar da pipoca dele, né? No lançamento do filme. Mas não era amizade, Chico. Era tudo só uma relação totalmente profissional, ali sem nenhum tipo de viés, sem nenhum tipo de relação indevida. Isso é coisa da sua cabeça maldosa. Boa, Gui. Você é muito maldoso. Não, que aquela sessão de O Mecanismo é muito emblemática, né? Era no momento dos caras brilhando, né? Astros de cinema. É isso. Bom, vamos nessa então. Guilherme Amado, obrigada por hoje, querido. Bom falar contigo. A gente se vê na semana que vem, então. Um beijo.
Terça-feira, agora terça e quinta. Terça e firme e forte com quinta, vocês. bom Boa, demais. meu, 2 obrigado. vezes na semana, Guilherme Sorte Amado, nossa pra e da gente. audiência. É isso aí. Guilherme Sorte sempre é minha. trazendo Valeu, apurações. pessoal. Obrigado. Valeu, Gui. Bom, gente, a gente vai falar também agora, a gente vai conversar a respeito daquela história da embaixada, de Bolsonaro ter passado 2 noites lá. A gente tem a expectativa da PGR se manifestar, porque acaba amanhã o prazo, né, da Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre essas noitadas lá na embaixada. O Paulo Gonet, ele tem que se manifestar e decidir se o ex-presidente precisa cumprir medidas cautelares ou então ser preso preventivamente para evitar asilo diplomático do governo da Hungria. Agora, quem decide, na verdade, é o Supremo Tribunal Federal, né? Mas eles se manifestam e aí o ministro decide o que vai fazer a partir disso. Inclusive, não precisa seguir o que a PGR diz, né? Pelo que eu entendo. Mas vamos conversar com o professor Davi Tangerino, professor de Direito Penal, ele que vai explicar para a gente a respeito disso, tirar todas as nossas dúvidas. Professor, boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ICL. Obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos, então, primeiro entender essa primeira parte. A gente vai ter a manifestação da PGR, que pode recomendar, por exemplo, uma prisão preventiva, pode recomendar medida cautelar, enfim. A partir daí, o que faz o Supremo Tribunal Federal? Ele segue as recomendações da PGR, pode decidir não seguir? Como é que se segue a partir daí? Muito bem, é isso, a PGR requisita, né, pede, né, uma dessas medidas ou não, entende que não precisa acontecer nada, que pode ficar como está, mas isso não vincula o relator. Nós temos até uma discussão, né, desde que houve uma reforma mais ou menos recente, de que se não houver pedido de prisão, o juízo não poderia decretá-lo. Então é preciso ter pedido de prisão ou da polícia ou do Ministério Público, mas o juiz não poderia fazer isso ex officio, como a gente chama, por iniciativa própria. Eu não me animaria muito a isso porque, digamos, o Alexandre joga ali, de certa maneira, com as regras que ele entende cabíveis, né? De modo que a opinião da PGR, então, é importante, mas de maneira nenhuma vincula o juízo e, no caso do Alexandre em particular, menos ainda. É comum isso, doutor Tangerino? Por exemplo, a PGR diz assim, eu estou fazendo uma hipótese, tá, Chico, Gabi? Diz assim, não, acho que ali foi só um momento infeliz do ex-presidente para buscar a embaixada, acreditamos que ele vai entender que tem que colaborar e não precisa de nenhuma medida cautelar. Vamos dizer que seja isso. É normal que daí vem o Alexandre de Moraes e fala, não, mas eu acho que tem que botar uma tornozeleira eletrônica no Jair Bolsonaro. Isso pode acontecer, em tese? Assim? Pode. Pode. O normal é difícil de ser medido, sabe? Porque o normal é o que acontece no Brasil afora, nas 5 mil comarcas brasileiras. Sei. E o normal é que a inércia é que o juízo criminal decida conforme o Ministério Público pede. Esse é o normal, né? Mas quando nós estamos no Supremo Tribunal Federal, é difícil falar de normal, né? São menos casos e os casos que estão lá envolvem personalidades importantes, porque são pessoas detentoras de foro, né? Em que entram muitas agendas, né, para além do caso concreto. A decisão de uma preventiva do Bolsonaro, ela está longe de ser trivial. Muito embora a decisão de preventiva no Brasil sejam decretadas aos milhares todos os dias, sem nenhum constrangimento, nenhuma ponderação muito mais aprofundada, né? Então, quando nós estamos falando de um caso perante o Supremo Tribunal Federal envolvendo um ex-presidente, não tem normal, né? Perfeito. Chico. O senhor avalia que o que pode ocorrer alguma medida cautelar ou vai ficar por isso mesmo? Porque é um caso que foi muito ruidoso, né? Inclusive no mundo inteiro. Teve uma repercussão enorme. Funcionários da embaixada demitidos, deu todo esse barulho. O senhor avalia que é necessária alguma medida cautelar? Chico, se fosse
você ou eu, nós estaríamos presos agora. Não teria conversa. Não tenho dúvida. Né? Até porque tem consignado no precedente do Daniel Silveira que buscar asilo é, sim, medida a ser compreendida como tentativa de frustrar a aplicação da lei penal. No caso do Daniel Silveira, o senhor falou, do deputado? Sim. Nesse precedente está consignado isso expressamente. Né? Dito isso, eu acho que vai ficar tudo como está. Acho que a decisão de prender o Bolsonaro, ela precisa ser muito eloquente. Eu acho que tem que ser... e aqui eu estou considerando o fato de que existem 30% dos eleitores que se identificam fortemente com o Bolsonaro. Exato. Então, acho que, mantidas os paralelos, nós estamos institucionalmente presos, né, a uma decisão difícil comparada com o Trump. Né? Justamente por conta do apoio. A diferença é que lá ele não está inelegível e está liderando, de pouco, mas está liderando as intenções para as eleições presidenciais. Né? Então, você poderia escalar, você poderia botar uma tornozeleira eletrônica. Isso vai virar um palco enorme, né? Já existe toda a construção de um discurso de perseguição política. Perfeito. Então, o que eu acho? Acho que o Alexandre eu posso achá-lo exagerado, punitivista, acho confortável ali com uma caneta muito dura, mas tem uma coisa que o Alexandre não é burro. Isso não. Né? E eu acho que ele vai saber jogar esse xadrez com calma, com parcimônia. O que eu quero dizer com isso? Quando chegar a hora de prender o Bolsonaro, e eu acho que essa hora vai chegar, ele vai estar cercado, da tranquilidade de que a comunidade jurídica, porque esse núcleo bolsonarista nunca vai aceitar, mas que pelo menos a comunidade jurídica, de maneira mais ou menos preponderante, vai reconhecer os motivos daquela decisão. Professor, desculpa até te interromper, eu queria justamente perguntar isso, porque me parece que depois vai ficar mais difícil ainda para fazer essa prisão, né? Alguns especialistas, inclusive, colocam isso, porque está chegando eleições municipais, esse discurso de perseguição política vai piorando. Então, como é que a gente vai criar, quando eu pergunto a gente, né, como é que vai se criar esse território talvez adequado para fazer a prisão de Bolsonaro? Porque me parece que nunca vai chegar, né? Na verdade, parece que está piorando cada dia mais as condições e ele está ainda mais incentivando esse discurso de perseguição política. Não só ele, mas os aliados, enfim, os bolsonaristas. Pois eu acho que das duas uma. Ou ele dá causa a algo mais concreto ainda do que isso, e o discurso dele na Paulista tinha todos os ingredientes para isso, mas o pessoal se comportou, o Malafaia não, mas ele se comportou, né? Eu, se tivesse que apostaria que na hora ali do apuplo, da multidão, do trio elétrico, ele ia esquecer e o velho e autoritário Bolsonaro ia emergir e ali ele ia atacar as instituições, ia dar as condições. Ou eu acho que a prisão vai ser decorrência de um julgamento pelo Supremo. Talvez um cenário intermediário é o seguinte: pode ser que o Gonê ofereça uma denúncia e peça a preventiva. Pede que o Supremo receba a denúncia e decrete a preventiva. Esse é o cenário intermediário. Ou seja, qual seria o motivador, então? A denúncia. Né? Mas daí não seria nesse caso que já está concluído pela Polícia Federal, que é o caso das vacinas. O senhor acha que tem que esperar o caso da tentativa de golpe de Estado para isso acontecer? Ou a do roubo de joias, que são casos mais concretos, talvez para a população compreender? Esse timing, assim, o senhor consegue enxergar, né, que é um professor de direito penal, a gente fica imaginando, não, é daqui a 3 meses, mas acho que vai ser mais, né? É 2025, não é, que a gente talvez tenha que pensar nesse... O trânsito em julgado. O trânsito em julgado. É isso, doutor Tangerino? É isso. O presidente tem o controle da pauta, né?
E em sendo oferecida uma denúncia, sendo dada tranquilamente para ela transitar em julgado em 2025, se o presidente da corte assim entender, né? Reservar o número de sessões e tal, né? Mas olha só, qual é o crime? Como são muitos, né? Me parece que a grande jogada aqui seria pegar o primeiro deles que estiver mais maduro e fazer uma denúncia pelo crime que você quiser, mais organização criminosa. Né? Entendi. Dizendo, olha, nós já temos aqui indícios de vários crimes, ainda nem tudo está maduro para oferecer denúncia, né? Mas nós temos aqui indícios de que houve uma arquitetura para cometer diversos crimes. E aí, integrar a organização criminosa é um dos fundamentos mais recorrentes para a preventiva no Brasil. Então, oferece denúncia por um desses crimes e diz, olha, mas isso foi cometido em contexto de organização criminosa, então eu estou pedindo a preventiva. Entendi. Então, esse tipo de coisa que os personagens eles se repetem. A ideia de organização criminosa é muito factível, né? Os personagens são os mesmos. Joia, golpe... Vacinação. Você tem o Mauro Cid em todos também, é a mesma turma. É a mesma turma. Então, mas né, esse caminho que o professor trouxe aqui para a gente é bem interessante para entender, Gabi. Vamos, então, nos despedir do professor Davi Tangerino, que é professor de Direito Penal. Muito obrigada, professor, por aceitar nosso convite. Sempre um prazer receber o senhor por aqui. Um abraço. Obrigado. Imagina, um prazer. Boa noite. Boa noite, querido. Obrigado. A gente continua a conversa aqui dos nossos estúdios. A gente vai falar de Rui Costa. Só aqui pontuando, né, eu trouxe essa questão porque até o César Calejão falou sobre isso de manhã, né, sobre esse timing. Eu acho isso muito delicado mesmo, porque a gente vai ter a eleição dos Estados Unidos, provavelmente Donald Trump sendo eleito, a gente vai ter eleição municipal também, e as prefeituras estão com uma característica de nacionalização, quer dizer, uma polarização forte, levando em consideração as eleições nacionais, né, essa polarização nacional. Então, é realmente muito perigoso a gente esperar até 2025. Eu acho que eu estou com ele nessa avaliação aí, mas não dizendo que a prisão preventiva tem que acontecer a qualquer custo. Não, mas a gente já teve muita coisa acontecendo até agora, inclusive a história das vacinas, né? Então, vamos continuar acompanhando isso daí. Bom, vamos falar da história de Rui Costa, então, pessoal, porque tem um assunto que está agitando muito Brasília, né? Que envolve, talvez, o principal ministro do presidente Lula. Primeiro-ministro, Lula falou. O Lula hoje... Porque o Rui Costa está assim, sob ataque, né? Tem uma investigação que existe, uma delação, falamos ontem dela aqui. Então, existe uma denúncia? Existe. O Chico até ontem fez a avaliação. Por enquanto, não me parece uma denúncia forte. Você fez essa avaliação, Chico, né? Acompanhando os detalhes, que é essa denúncia de que o Rui Costa teria favorecido a compra de respiradores durante a pandemia, enfim, e aí a empresária que foi favorecida acabou denunciando, dizendo que foi o Rui Costa que permitiu que se comprasse isso quando era governador. Hoje o Lula bancou o Rui Costa. Eu achei, assim, um sinal importante. Acho que a manchete do dia é essa, né? O Lula bancou, disse que ele é meu primeiro-ministro. Então, deu um sinal de que não vai jogar para os leões. Eu acho que quando o Lula banca, ou ele tem informação mais além da própria Polícia Federal, não nada maquiavélico, mas sabe que Brasília, todo mundo sabe de tudo. Ou ele tem informação que a denúncia realmente não é consistente, não é, para essa história toda. Tudo indica que ele tem informação de que a denúncia realmente não é forte. Porque o que o Lula deve ter ouvido dos próprios companheiros de governo, que seria uma boa se livrar do ministro, porque o Rui Costa, ele divide o governo. Não é todo mundo, por ser do mesmo PT, do mesmo governo, que ama o Rui Costa. Até porque ele é muito duro. Ele não recebe alguns ministros, ele dá umas patadas, ele age de uma forma muito enérgica lá, na condição de primeiro-ministro, nas palavras do Lula. Então, não seria alguém para ser muito protegido pelo próprio PT, sabe, essa altura.
Só para dar um contexto aqui, para quem não acompanhou essas informações, essa reportagem de ontem que veio à tona, ontem a gente trouxe aqui que o Rui Costa ele foi mencionado numa delação premiada sobre a compra de respiradores na época que era governador da Bahia, durante a pandemia de Covid-19. E aí hoje o repórter Aguirre Talento, do portal UOL, vazou mais um trecho da empresária, a Cristiana Tadeu, que agora diz que a Polícia Civil protegia o Rui Costa, mas ainda não apareceu nenhuma prova, gente. Então tá tudo na boca da delatora, que é a Cristiana. A empresa dela recebeu 48 milhões de reais do governo da Bahia, mas nunca entregou os respiradores previstos no contrato. E aí muita gente, né, nos bastidores aí da imprensa, dizendo que inclusive se fala em demissão do Rui Costa da Casa Civil. Mas aí o Lula veio e disse, né, é meu primeiro-ministro. Saiu em defesa dele. O Rui Costa, ele usa na defesa dele que ele que pediu a investigação, e a delatora diz que o Rui Costa segurou as investigações, mas não apresenta nada. Uhum. E a gente não tem o trecho do Lula falando sobre isso? Temos. O Lula estava em Pernambuco, não é isso? Exatamente. Pernambuco. Informação só aqui para dar o contexto também. Durante a inauguração de uma estação de abastecimento de água lá em Pernambuco, um beijo para Pernambuco, com a presença da governadora Raquel Lira, que é citada durante a fala, só para vocês saberem do que se trata. Vamos assistir. Vamos lá. Eu tenho um conjunto de ministros muito competentes. Esse aqui, que é o chefe da Casa Civil, é como se fosse o primeiro-ministro Rui Costa, foi governador da Bahia 8 anos, foi chefe de gabinete da Casa Civil do Jacques Wagner e agora é o meu ministro-chefe da Casa Civil, é o cara que mais atende a Raquel com os pedidos dela lá em Brasília. Você viu o que ele falou? Atende os pedidos dela em Brasília, porque tem essa queimação sempre com o ministro. Esse aí não atende político, Exatamente. Não atende os governadores. O Lula falou aqui, a Raquel Lira, ele atende. É a principal acusação contra ele, que não tem sido muito jeitoso ali com político de prefeito que vai, governador e etc. E os próprios ministros falam que o bicho é bruto ali no trato. Ele né? é meio bruto, Rui Costa, né? Então é essa acusação. Mas tem que ter mais bala na agulha para derrubar o ministro, né? Uhum. Você e essa fala do Lula é de quem está bancando e... Eu estava vendo uma análise hoje do cientista político Antônio Carlos Almeida. Nem sempre concordo com tudo que ele escreve, mas ele disse assim, o Lula age de maneira diferente da Dilma nesse caso. A Dilma, lembra que tinha uma época que, primeira denúncia, faxina, a Dilma até cunhou esse termo, eram as faxinas da Dilma. Aparecia a denúncia, dispensa, demite, tira, né? E ao fazer isso, você quebra um pouco aquela coisa do político que joga em grupo. Ele não joga não pode jogar o outro aos leões num primeiríssimo indício, né? Então, o Lula, quando faz isso e banca, ele fala, tá vendo? Eu não jogo aos leões alguém que está comigo. Só se tiver coisa muito grave, aí não dá para segurar. Mas é a maneira... Por isso que o Lula tem diálogo com tanta gente. Ele faz isso com o Rui Costa. Mas ele segurou até quem não deveria ter segurado. Ah, bom, isso é verdade. Porque tem um certo ministro dele ali, que é muito ligado a cavalos, né? Que já passou da hora. A turma do Centrão ali já deu motivo, né, para isso, mas ficou... Que aí também é o Arthur Lira, que é o avalista, né? O avalista é poderoso e tem também muitos cavalos. É verdade. O Arthur Lira é o rei dos cavalos hoje no Brasil. Né? Cavalaria do Centrão, não faço não. É isso. Vamos também falar sobre a cassação do SAFE. O SAFE, né, que não está muito safe, eu vi isso hoje no rolê. E, de fato, começou hoje o julgamento que pode levar à cassação do senador bolsonarista Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Quer dizer, mais um, além de Sérgio Moro, também estamos falando aqui de um apoiador de Bolsonaro. Ele responde por abuso de poder econômico, igual Sérgio Moro, né? Porque ele é acusado de receber doações não declaradas de empresários e também de um sindicato catarinense. Entre esses empresários, sabe quem que tá, gente? O Luciano Hang. Pô, que saudade desse homem no noticiário. Né, que a gente não falava dele. Ele teria disponibilizado aeronaves para o Jorge Seife durante a campanha.
O senador, ele sempre negou essas acusações, inclusive a sessão de hoje foi só para a leitura do relatório e das sustentações de defesa, essa parte jurídica, né? Acusação, Procuradoria-Geral Eleitoral também. Esse julgamento ele vai ser retomado no próximo dia 16, aí sim a gente vai ter os votos e aí a coisa deve começar de fato a pegar fogo. Agora é interessante, né, que em um dado momento a defesa diz que essa história das aeronaves não tem nada a ver, que não fazia diferença nenhuma. Ora, se não fazia diferença nenhuma, usou por quê, né? Usou por quê? Mas é mais um, né? Assim, o Moro no Paraná, o Safe, tem um terceiro aí que estava ameaçado também de perder o mandato. Mas, de qualquer maneira, é o bolsonarismo em estados fortes, né? Com dificuldades. O Moro não é mais bolsonarista, e não é, não sei. Mas tem até, eu esqueci de perguntar isso para o Guilherme Amado, no caso do Moro, né? A interpretação de que pode ser melhor deixar o Moro lá, marreco, depenado, do que abrir eleição nova no Paraná e elege o quê? Um outro bolsonarista, né? Pior do que o Moro até, né? Talvez alguém mais forte no Senado, né? É a mesma coisa do Safe. Se tiver mandato cassado, assume quem? Tem que fazer nova eleição, vem outro bolsonarista. Porque Santa Catarina, a coisa é feia. Eu acho muito bom, porque o Safe é mais ou menos como o Medo Delírio faz com Freire Gomes Freire. Eles não estão nem aí qual é a ordem do nome. O importante é falar, o Freire Gomes, o Gomes Freire, tanto faz. Eu não vou nem usar o palavrão que eles usam. Mas é meio nessa pegada. Assim, a gente não sabe, esse nome não tem importância. Agora, só para lembrar, eu acho que foi uma coisa que a gente comentou rapidamente quando a gente estava com o Amado, a história do Moro também é perigosa, porque, como você disse ontem, né, Rodrigo, às vezes é melhor ter um marreco manco do que ter um senador ainda mais bolsonarista, né? Uma Michele Bolsonaro da vida. É perigoso também, né? É perigoso. Assim, é o que está pintando. Se o Moro tiver o mandato cassado, vai ter nova eleição no Paraná. E quem é favorito? A direita. A direita. Ou a Michele Bolsonaro, ou o Ricardo Barros, que é um deputado antigo ali do Centrão, que quer ser candidato a senador. Tem um outro bolsonarista lá que está se candidatando também. É muito difícil que a esquerda consiga, que a Gleisi e tal consiga se eleger para o Senado. E aí vem mais um bolsonarista querendo caçar ministro do Supremo, querendo fazer impeachment de ministro do Supremo, né? Enquanto o Moro está ali domesticado e com medo, né? Exatamente, está pedindo arrego em Brasília, todo mundo. Não tem apoio de ninguém, né, gente, Sérgio Moro, nesse momento. Vamos seguir aqui com os nossos assuntos. A gente vai conversar agora com a jornalista Adriana Ferreira, porque não é que o ministro Alexandre de Moraes arranjou mais um inimigo, gente. Dessa vez é o bilionário Elon Musk, o dono do X, Nossa, o antigo intriga internacional Twitter. Agora, intriga internacional. Exatamente, a gente vai conversar com a Adriana Ferreira Silva a respeito disso. Adri, boa noite, obrigada por aceitar nosso convite. Eu sempre muito feliz de te receber aqui no ICL Notícias. Opa, não temos o áudio de Adriana Ferreira, peraí. Vamos liberar o som, daqui a pouquinho a gente vai ouvir. Será? Já temos ou não temos? Daqui a pouquinho a nossa produção vai colocar a jornalista Adriana Ferreira Silva junto com a gente. Enquanto isso, eu vou trazendo aqui as informações a respeito disso. Inclusive, a gente tem o ativista americano, o Michael Shellenberger. Shellenberger. É isso, né? A pronúncia do nome dele? Eu estava tão para frente para enxergar o nome dele que até atrapalhei. Foi até devagar aqui. Ele publicou a informação de que e-mails internos do X, do Twitter, como diria o Chico Pinheiro aqui, comprovariam uma censura promovida por Alexandre de Moraes. E aí a gente tem a fala, né, do Michael no Twitter falando a respeito disso. Vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela, mas basicamente os vazamentos dão a entender que o Moraes persegue as Big Techs e interferiu nas eleições. A gente tem, deixa eu abrir aqui no meu computador, a fala do Michael falando a respeito disso. Ele diz, bom, o Brasil está empenhado, não é isso? Deixa eu ver aqui, está envolvido numa ampla repressão à liberdade de expressão liderada pelo juiz do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, é dele que ele está falando aqui. E aí, os vazamentos, como eu disse, né, dão a entender que o Moraes persegue as Big Techs, e essa movimentação da turma do Elon Musk acontece um pouco depois do Tribunal Superior Eleitoral obrigar que as plataformas digitais cumpram uma série de medidas para reduzir a circulação das notícias falsas, das fake news, durante o período
período eleitoral, o que também demorou para acontecer, né, gente? Porque a gente teve as fake news rolando, comendo solta aí nas eleições, desde as eleições que elegeram Donald Trump, depois a gente teve esse fenômeno no Brasil e também na América Latina, e a extrema-direita se aproveitou muito disso, né, Chico Total, Sá? tirou bastante proveito o tempo inteiro. Parece que a Adriana conseguiu... Conseguiu, vamos ouvir a Adriana. Vamos ver. Aí, agora vamos. Oi, agora sim. Agora sim. Boa Agora noite, vai. Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, audiência do ICL. Boa noite, querida. Bem-vinda. Muito bom ouvir sua voz, querida. Agora, a gente teve essa história aí, é uma nova etapa, vamos dizer assim, de uma maneira de tentar colocar o Xandão como o vilão dessa história, né? Mas a verdade, como a gente estava falando aqui, que na verdade até demorou para que a gente tivesse o Tribunal Superior Eleitoral divulgando estratégias para combater as fake news nas eleições, né? Demorou. E eu tava... É engraçado que essa notícia saiu ontem à noite, né, por esse jornalista norte-americano que eu desconhecia, não conheço o trabalho dele, é um jornalista que, pelo que eu vi ali, é um ativista do clima, que teria tido acesso a esses Twitter, né, X-Files do Brasil, né, ex-Twitter. E eles vêm ali, bom, primeiro que eles vêm nesse momento, logo depois, né, que o TSE apresenta as regras finalmente, porque demorou, na verdade, para apresentar as regras, né. E a outra coisa é que, o que eles fazem? Hoje eu estava pesquisando agora à tarde para conversar com vocês a respeito, são poucos os sites que estão dando ainda essa notícia, o que eu entendi ali que também tem um pouco a ver com o teor das mensagens, porque as mensagens são todas meio esquisitas, né, porque não tem mensagem de ninguém de fora do Twitter. As mensagens são todas de funcionários do Twitter, todas de pessoas de dentro do Twitter. E quem repercutiu assim, ali um pouco a imprensa, a Fórum, lembrou que o Twitter, né, o ex-Twitter, como a Gabi fala, o Twitter, fez isso, a mesma coisa nos Estados Unidos, dizendo que o próprio Elon Musk liberou uns documentos falando que o Twitter tinha um sistema de moderação que privilegiava o candidato democrata, o Joe Biden, e agora está fazendo aqui no Brasil. O que eu vi, assim, né, o que aconteceu de ontem para hoje é que mobilizou a direita, a extrema-direita. Então tem vídeos, assim, tem youtubers de extrema-direita usando essa história desse jornalista, dizendo que, olha, tá vendo, essa é a prova de que estamos vivendo uma ditadura no Brasil, uma ditadura do STF, e o Alexandre de Moraes, porque e o Twitter do jornalista é um pouco esquisito, porque ele fala que o Alexandre de Moraes prendeu pessoas que fizeram posts e pediu para recolher coisas, só que a gente, bom, primeiro que o que a gente sabe que o TSE pediu foi publicado, é público, né, o Monark, por exemplo, aquelas mensagens dele durante ou a Carla Zambelli ali, aquele momento que foi o dos ataques do dia 8 de janeiro, a gente acompanhou, todo mundo acompanhou o pedido. E, de resto, ficou ali uma troca de mensagens eternas, que pode, na verdade, nem ser verdade, né? Eu achei, assim, uma história ainda um pouco sem pé na cabeça. Não sei se o jornalista tem mais informação e vai soltar, enfim, não conheço realmente o trabalho desse jornalista. Mas eu achei bastante esquisito o próprio Twitter ter liberado essas informações, né, na figura do Elon Musk, que a gente sabe que é um personagem de extrema-direita, né? Não, eu ia só lembrar, Adriana, boa noite, obrigado pela presença e pelo contexto que você trouxe aí, que o Elon Musk, em pleno ano eleitoral de 2022, veio visitar o Brasil para lançar uma história de um satélite e tal, lá no interior de São Paulo, em Porto Feliz. O Bolsonaro largou tudo que estava fazendo para ir lá apertar a mão do Elon Musk. Então, eles são próximos, ele é um personagem da extrema-direita, e o que você falou, ele está reproduzindo, né? Ele não, mas essa denúncia reproduz, não é o Elon Musk, né? Reproduz exatamente o discurso que os bolsonaristas foram fazer nos Estados Unidos. Isso. Foram fazer a denúncia. O Alan dos Santos também, lembra? A mesma mensagem. É a mesma coisa, está repetindo. Então, é como se eles estivessem articulados, né, e repetindo o mesmo discurso. Ele está prendendo gente, ele foi nomeado pelo Partido Comunista, disse o Eduardo Bolsonaro na porta do Capitólio. Uma figura que ontem, o Alexandre de Moraes, disse que o Temer
é o melhor presidente da história do Brasil. Ou seja, é um homem totalmente de centro ligado ao Michel Temer. Mas alguém se surpreendeu com isso, gente? Exatamente. Não, eu achei ótimo, aliás. Eu achei ótimo, porque tira a imagem dele como comunista, como alguém de esquerda. Não, ele é apenas um cumpridor da Constituição e da lei. Por isso que ele está correndo atrás dessa bandidagem toda aí. Mas é um cara de Mas centro. esse é um pouco o jogo, né, do Elon Musk. Eu encontrei, por exemplo, no Democracy Now!, agora do dia 29 de março, porque ele entra nessa guerra, né, com a grande imprensa, com os órgãos de defesa de combate ao ódio. Então, teve um juiz federal que arquivou um processo que o Elon Musk abriu contra o Center for Countering Digital Hate, que é o Centro de Combate ao Ódio Digital. Que no ano passado o Elon Musk processou porque eles fizeram um levantamento no Twitter mostrando que depois que o Elon Musk comprou o Twitter e demitiu cerca de 80% da força de trabalho, transformou em X, demitiu cerca de 80% da força de trabalho, fechou o Conselho de Confiança e Segurança, amplificou assim, os posts de ódio, de difamação, de desinformação, eles cresceram exponencialmente. E aí esse centro de combate ao ódio digital pegou esses dados, publicou esses dados, anunciou esses dados, e o Elon Musk foi lá e denunciou esse centro, entrou com um processo contra esse centro, falou que o CEO desse centro era um homem maligno, e agora no final de março esse juiz federal ele arquivou o processo, falou que era um absurdo o processo do Elon Musk. Então é meio que um jogo, né, que ele vai fazendo. Agora a gente sabe, ele deve entrar muito pesado nas eleições, né, estadunidenses, porque ele é um defensor ali do Donald Trump. A gente sabe quais são as posições do Elon Musk. No final do ano passado ele teve aquelas falas terríveis, que eram falas contra os judeus, levou até a Apple, Disney, Warner Brothers a tirar anúncio do Twitter, ele dizendo ali, atacando o povo judeu, atacando o imigrante e tal, enfim. Tá muito alinhado, né, com essa política de ódio do Elon Musk, e vai muito... eu acho que é um personagem que ele mostra a cara, né? As outras redes sociais, a gente sabe que esse discurso também circula, mas o Elon Musk ele personificou. Ele é o Trump, né? Esse personagem que personificou a extrema-direita nas redes sociais. O Twitter era até a rede social menos tóxica, assim, né, onde se podia circular mais informação, tinha menos fake news, mas depois que ele comprou e até mudou de nome, esse levantamento que a Adriana cita, que indica que ali se concentra muito o discurso de ódio também. Tem gente dizendo, ele ganha dinheiro com fake news, por que ele vai querer combater fake news? É um comentário do nosso vai mudar chat essa aqui. história, né? Não sei se é a Su ou o Su Beto falando disso. Exatamente, que ele lucra muito. Exatamente. É isso. Muito bem, Adriana Ferreira Silva, querida, muito obrigada por hoje. Que prazer te receber aqui. Volta mais vezes, que a gente adora. Obrigado. Eu vou adorar, só me convidar. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite, querida. Obrigado. A gente tem uns recados também ainda, né? Ainda tem notícia, na verdade, por aqui. A gente vai falar sobre uma notícia de Santa Catarina. Olha essa história, gente. A Prefeitura de Florianópolis está investindo muito dinheiro para combater nudistas da Praia da Galheta, com drones e fiscais para que nenhum banhista fique peladão por lá. Pode ficar pelado. Parece o Jânio Quadros lá. Parece o Jânio Quadros. Quando o Jânio foi eleito em 1960, ali, uma das coisas que ele queria era proibir biquíni na época, né? Exatamente. Ele chegou a proibir o biquíni. Não, é a cara do Jânio essa medida. Essa praia é uma praia tradicional de que grupos praticam naturismo ali. É recomendada pela Federação Brasileira... Quase 20 anos de praia de nudismo. É recomendada pela Federação Brasileira de Naturismo, turismo ecológico, turismo sério, sabe? E o prefeito vem com essa loucura que até do ponto de vista comercial da indústria do turismo é uma desgraça. É uma medida horrível nas redes sociais. O folclore dessa medida já gerou a figura dos caçadores de piroca e algo do gênero, porque fiscal da nudez alheia, porque... Cara, é absurdo, mas eu conversei com amigos que moram na área, eles acham que é dentro desse pacote aí, que também encampado pelo governador Jorginho Melo, esse pacote moralista,
pesado. Não é só a fiscalização da prefeitura, que já é grave, tem também uma milícia que atua na área, que já encapuzada, com pessoas encapuzadas, já colocou nudistas para correr ou praticou violências contra jovens na área. Então, não é nesse pacote miliciano, bolsonarista, ou do Jorginho Melo também, de conservadores, dessa brigada moral. Não é uma coisinha só. Óbvio que a gente da notícia ri um pouco dessa notícia, porque é bizarra, é mais uma notícia bizarra do Brasil. Mas essa eu não tinha visto. Chega a ter milícia, aí não é prefeitura, são milícias privadas que vão lá intimidar. Sabe lá quem está financiando essa milícia. Então, você pode estar com a sua família, que pratica nudismo, está lá e ser enxotado ou sofrer alguma violência com esse pessoal da milícia também. Então, não é só a graça que a gente dá aqui, porque a notícia é realmente exótica, é também perigo físico, é uma coisa absurda. É absurdo. Mas é esse pacote de jogar para a torcida, né, de fazer agito e gerar pautas que não, assim, é claro, tem esse perigo que o Chico falou da violência e tudo, mas vamos dizer, né, não é prioridade para a prefeitura ficar fiscalizando uma praia que há 20 anos funciona. Eu já fui nesse local ali, viu? Eu já fui nesse local ali. É um lugar bem reservado, assim. Só entra lá quem sabe que... E não estou inventando nada, é um lugar que tem tradição. Os moradores da área... Tem a ver com preservação também. Você não pode levar nenhum material, tem a coisa do contato da roupa, né? Nem protetor solar, muitas vezes, dependendo da unidade de conservação. Exatamente, Gabi. E os moradores, a comunidade da área sabe que essa praia é usada por isso há muitos anos. Então, é uma coisa de brigada moral mesmo, sabe? Olha o recado que foi colocado lá. Atenção, visitantes, a lei do nudismo foi revogada. Proibido o nudismo e atos obscenos. Então, eu recomendo para quem está sofrendo essa violência lá, corre para Tambaba, na Paraíba, no Nordeste. Lá você é bem tratado. Lá você pode ficar peladão em paz. Vai com sua família, é familiar, é seguro. Já que Santa Catarina não quer receber essas pessoas, corre para o Nordeste, que lá tem as melhores praias do mundo. É isso aí. Muito bem, muito bem. Pelados venceremos, é isso que é? Pelados venceremos. O Chico Sá já esteve nessa praia? Estão perguntando aqui. Pronto, Tambaba, claro. Tambaba, sim. Tambaba é família. Tambaba tradição, é tranquilo, então. Pois é. Olha só, a equipe não se aguenta, né? Todo mundo no Switch já tá dando risada aqui. Foi pelado. Equipe convidada. No próximo verão, todo mundo lá. Todo mundo pelado, é isso aí. Ai, gente, vamos falar de mais uma aula inédita do ICL aqui no Brasil. Encontro ao vivo e gratuito com Elliot Aronson, um dos maiores psicólogos sociais do mundo, autor do best-seller, livro favorito do Eduardo Moreira, que é O Animal Social. Ele que criou conceitos como o da dissonância cognitiva, que a gente conversa muito aqui a respeito disso com o professor Castro Rocha, entre a gente também, quando a gente fala da extrema-direita e de todas as fake news e manipulações da extrema-direita. Agora, o Elliot, ele é um especialista, ele estuda muito o comportamento humano e vai compartilhar com a gente nessa aula exclusiva aqui no Brasil os ensinamentos fundamentais para entender toda essa história, como é que funciona a cabeça dessas pessoas, como que você pode, inclusive, se proteger, se defender dessas manipulações. Vamos assistir o convite do Eduardo Moreira, vamos ver. Tem muita gente que diz que todo bolsonarista é fascista. O maior psicólogo social vivo no planeta, Elliot Aronson, nos mostra, através de pesquisas, que não necessariamente somente pessoas malucas fazem coisas malucas. Somente pessoas más fazem coisas más. O que nos leva, então, a agir da forma como a gente age. Nesse livro, O Animal Social, Elliot Aronson trouxe resultados de pesquisas que mudaram a percepção do mundo inteiro sobre a forma como a gente se comporta. E é com ele, que tem 92 anos e esbanja lucidez, que a gente vai conversar no dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite, num encontro inédito no Brasil. Se inscreve gratuitamente. Aprende com a gente, com esse que é um dos nomes mais importantes para nos explicar como a gente chegou até aqui. Muito
Muito bem, não vai dizer que eu não te avisei. Tem que fazer inscrição para poder assistir a aula. É gratuita, é online, é ao vivo, mas tem que se inscrever. Então, você tem que se inscrever em icln2.com.br. Aproveita e já se inscreve agora, porque depois você vai esquecer e aí você vai acabar perdendo essa aula maravilhosa. Vai ser no domingo, então, dia 7 de abril, às 8 horas da noite. Então, evento gratuito e aberto, garante a sua vaga em icln2.com.br. Vamos nessa, queridos Rodrigo Viana e Chico Sá. Amanhã, hein? Hoje é véspera de sexta já. E amanhã os 5 dias acabam, os 5 dias de prazo do ministro Alexandre de Moraes. A PGR se pronunciar. Estou achando que a PGR vai dizer, deixa o homem aí, pronto, não? Vocês apostam o quê? Eu aposto... Eu aposto prisão domiciliar. Eu aposto em medida cautelar. Prisão domiciliar? Pode ser. Sem tornozeleira, prisão domiciliar. Né? É minha aposta otimista, digamos assim. Vamos na otimista do Vamos lá. Vamos na otimista. Eu me somo a esse. Vamos nessa, então. Boa noite para vocês, boa noite para você que nos acompanhou nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira. Amanhã, a partir das 7 da manhã, a gente já está de volta com Leandro Demore, falando no Desperta com você. E a gente, claro, vai estar aqui à noite também. Inclusive, amanhã eu tô no Rolê ICL, viu, gente? Opa! As mulheres já vão aqui ocupar pela primeira vez o Rolê ICL. Muito bom. Beijo, espero vocês amanhã. Até amanhã, gente. Um beijão. Tem muita gente que diz que todo bolsonarista é fascista. O maior psicólogo social ao vivo no planeta, Elliot Aronson, nos mostra, através de pesquisas, que não necessariamente somente pessoas malucas fazem coisas malucas. Somente pessoas más fazem coisas más. O que nos leva, então, a agir da forma como a gente age. Nesse livro, O Animal Social, Elliot Aronson trouxe resultados de pesquisas que mudaram a percepção do mundo inteiro sobre a forma como a gente se comporta. E é com ele, que tem 92 anos e esbanja a lucidez, que a gente vai conversar no dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite, num encontro inédito no Brasil. Para você participar, é super simples. Clica no botão aqui embaixo, saiba mais. Se inscreve gratuitamente. Aprende com a gente, com esse que é um dos nomes mais importantes para nos explicar como a gente chegou até aqui.